Hoje eu quero te falar por que eu acho importante, por que eu sempre falo seguidamente nos meus vídeos da importância do autocuidado. Bom, gente, eu acho que isso é uma crença que eu tenho muito forte dentro de mim, que a gente só consegue, em primeiro lugar, cuidar dos outros e amar as outras pessoas se a gente se cuida e se a gente se ama, tá bom? E então, o autocuidado é justamente isso, é uma forma da gente se amar, da gente se cuidar, da gente se preservar. Porque eu tô fazendo isso contigo, seja coisas mínimas, pequenas, como por exemplo, relacionado na área que eu atuo, como por exemplo, tu aplicar uma máscara no rosto, tu te cuidar, tu tomar um banho mais demorado, tudo isso, tá? É tão importante e significa tanto, é um momento que tu tá tirando pra ti, que tu tá reservando pra ti, que tu tá te amando, que tu tá te aceitando como tu é, não somos perfeitos. Então, tudo isso faz com que a gente se amando e a gente se aceitando do jeito que a gente é, a gente vai conseguir amar o próximo e aceitar o próximo do jeito que ele é, tá? Lembrando sempre, isso é uma outra crença que eu tenho muito forte dentro de mim, a gente só dá pra pessoa, a gente só transborda aquilo que tem dentro da gente. Então, pra te amar o próximo, pra te amar outra pessoa, qualquer outra pessoa, tu tem que, em primeiro lugar, te amar. Eu te convido a ter o teu autocuidado, né? Que seja uma vez por semana, uma vez por dia, melhor ainda, mas seja um momento teu, que tu cuide de ti. Hoje eu quero falar contigo sobre um ritual que eu coloquei para minha vida. É o ritual da gratidão. Mari, eu não tenho que agradecer. Tem sim o que agradecer. Só o fato de tu estar escutando esse vídeo, olhando esse vídeo, já mostra que tu tem um celular e que tu tem internet. Isso não é para qualquer um, né, gente? Tem muita gente que não tem celular por não ter condições e muito menos internet. Então, a gente já faz parte de uma parcela da população que tem esse tipo de coisa, né? E então a gente tem que agradecer só o fato de tu ter um celular, ter um meio de comunicação, a internet no celular e ter um meio de se comunicar com as outras pessoas. Só isso a gente já tem um motivo enorme pra gente agradecer, né? O fato de tu ter um alimento todo dia na tua mesa também é um fato enorme de tu agradecer. E um outro motivo que para mim esse é o mais especial, de todos os dias tu ter a oportunidade de fazer diferente. O que significa isso? Eu todos os dias agradeço por eu ter a oportunidade de fazer diferente. Todos os dias pela manhã eu tenho esse meu ritual da gratidão, né? E aprender também, isso daí é uma coisa que eu aprendi de pouco tempo pra cá, a olhar as coisas simples e agradecer o mais simples, né? A gente tem que agradecer a natureza que a gente tem, a nossa vida que a gente tem. Eu tô passando por dificuldade, eu tô passando por problemas. Todo mundo tem dificuldade da vida, né? Todo mundo tem problema na vida. O que tu vai fazer com essa dificuldade, o que tu vai fazer com esse teu problema é que vai fazer sim toda a diferença. E eu sempre falo, não basta, não adianta, na verdade, tu ter essa dificuldade, tu ficar reclamando. A gente não resolve nem o problema da gente, nem o desafio que vem pra gente reclamando. Então, olha o teu desafio, olha o teu problema, vê o que tu tem que melhorar, o como que tu pode resolver, mas não reclame, por favor, aprenda a não reclamar. E eu comecei também a me policiar pela quantidade de reclamação, coisas que eu reclamava antigamente. E eu comecei a perceber como que a gente reclama, né? Se tá chovendo, a gente reclama que tá chovendo, se tá muito quente, a gente reclama que tá muito quente. Se tá muito frio, tá muito frio. Poxa, vamos parar de reclamar? Vamos aceitar as coisas, aceitar o que a gente não pode resolver e resolver o que a gente consegue resolver. Mas coloque o ritual da gratidão na sua vida. É um ritual, para mim é matinal. Todos os dias pela manhã eu acordo, me conecto com o Criador, com o meu Deus,
né? Isso daí eu respeito todas as crenças, mas eu me conecto com o meu Criador e agradeço. Agradeço a minha vida, agradeço tudo que eu tenho, tudo que eu sou e especialmente agradeço a oportunidade de fazer diferente. Mais um dia nasceu e mais um dia eu tenho essa oportunidade de ser uma pessoa melhor e fazer diferente e tentar melhorar, impactar mais vidas da minha forma, como que eu consigo, né? E fazer diferente na vida de alguém, né? Muito obrigada por você ter olhado esse vídeo até esse momento e coloque o ritual da gratidão, se conecte com o Criador, com a sua essência e agradeça a oportunidade de mais um dia. Hoje eu quero falar contigo sobre o poder dos nossos pensamentos, isso mesmo. E eu quero te fazer essa pergunta, o que você está cultivando dentro de você, né? Não sei se você sabe, mas os nossos pensamentos de hoje serão os nossos pensamentos de amanhã. Em torno de 80% do que tu pensar hoje, tu vai pensar amanhã também. Por isso que é muito importante, gente, saber o que a gente está cultivando dentro da gente. Quais são os pensamentos que a gente está cultivando dentro da gente, né? E isso faz toda a diferença. Eu era uma pessoa, de algum tempo atrás, que vivia reclamando mentalmente, sabe? Aquela reclamação, insatisfação interna, e não se contentava com nada, não conseguia ver a beleza das coisas. E eu comecei a modificar isso, né? E existem várias formas de tu modificar isso. Em primeiro lugar, tu tem que ter essa visão de que tu faz isso, né? Se tu saber que tu faz isso, tu tem que te pegar naquele momento, eu estou fazendo isso, eu vou parar de fazer e pronto, acabou. E o segundo lugar são as pessoas que te cercam, né? Então, além do poder dos nossos pensamentos, eu pergunto com quem tu anda rodeado. Se tu anda rodeado de pessoas que vivem reclamando o dia inteiro e não estão satisfeitas, automaticamente aquilo vai ficar te poluindo. Isto. E tu vai acabar instintivamente, sem te dar conta, reclamando toda hora, né? Não sei se tu já percebeu, se tu já passou por isso, que se tu passa muito tempo com uma pessoa, se ela tem determinada gíria ou jeito de falar, quando tu vê, tu tá falando igual, né? Isso é muito comum. Então, assim, olha, escolha com quem você quer andar. Melhore os seus pensamentos. Tudo isso vai te trazer uma alegria, uma plenitude, uma felicidade interna, né? Sobretudo uma calmaria, né? E é assim que eu me sinto hoje em dia. Eu me sinto calma, plena, feliz da vida, porque a minha vida é maravilhosa. Eu tenho problema como todo mundo, né? Só é a forma como a gente enxerga esse problema. Se eu tenho um desafio, um problema hoje em dia, né, que ele vem, bate na minha porta, eu vou respirar fundo, vou olhar, enxergar as formas como eu tenho como resolver, porque reclamar, minha gente, e pensar coisa ruim não vai resolver nada. Então eu te convido para te colocar mais internamente, começar a prestar atenção tanto nos teus pensamentos, o que tu tá nutrindo dentro de ti, tá? Comece a fazer isso e comece a ser uma polícia que está toda hora prestando bem atenção e mandando os pensamentos que não são bons, que não vêm de Deus, para longe, deixando só o que é bom de dentro de ti. Isso vai te dar, assim, olha, te garanto, com certeza, comece a fazer isso, né? E para eles irem embora completamente, assim, em torno de uns 30 dias depois, a gente já começa a perceber muita diferença mesmo, gente. Eu já não tenho mais os mesmos pensamentos de antes, tá? Te convido, já que me fez tão bem, quem sabe para você que está passando por situações que não são tão legais, comece a fazer bem. Porque lembre-se, reclamar não vai te ajudar a sair da onde que tu tá. Você tem que tentar enxergar a luz do fim do túnel, tá bom? Porque sempre tem, e sempre todos os desafios que a gente tem na nossa vida sempre é para um bem maior. A gente pode não entender hoje, mas sempre é para um crescimento pessoal. Basta você saber olhar na direção correta, né? A direção que
é para o teu desenvolvimento como pessoa, tá bom? Toma essa para você, bom final de semana, um beijo. Então vamos falar sobre o perdão. Gente, todo mundo tem alguém na vida da gente que a gente precisa perdoar, que feriu muito a gente, que machucou muito por dentro aqui, e a gente precisa dar esse perdão para ela. Na verdade, passar uma borracha, apagar o que aconteceu, ou escrever uma outra história, contar uma outra história. Isso é muito importante para a gente seguir em frente. Por que eu quero falar contigo sobre isso? Porque eu nunca soube o que realmente era o perdão. Olha que interessante, eu nunca soube, eu sempre disse, tu tem que perdoar, mas eu nunca soube o que significava perdoar. A partir do momento que eu descobri, e por isso que eu quero compartilhar contigo. Quando tu perdoa realmente uma pessoa, significa que tu consegue olhar para ela e tu não tem sentimento ruim nenhum com ela. Tu consegue olhar para ela, tu consegue desejar o bem para ela. Consegue olhar para ela e tu consegue entender que tudo que aconteceu, e se aconteceu alguma coisa, tinha que acontecer naquele determinado momento para muitas vezes te desenvolver, para muitas vezes tu ser quem tu é hoje. Enfim, tinha que acontecer aquilo e bola para frente. É tu pegar o que aconteceu, o fato que aconteceu, e tu contar uma outra história para esse fato. Então significa ressignificar, né? Esse é o significado da ressignificação, tu dar um outro significado ou contar uma outra história perante uma coisa que te aconteceu, que te chocou, te machucou, te abalou muito. Todos nós somos humanos, então a gente erra, é normal a gente errar. E muitas vezes tu pode estar me dizendo assim, mas a pessoa fez o que fez comigo com o intuito de me machucar. Coitada, tenha compaixão dela. Porque essa pessoa, se fez o que fez contigo com o intuito de machucar, ela consegue só dar para os outros aquilo que ela tem dentro dela. Então é só isso que ela tem dentro dela. Começa a olhar, tenta olhar com esses olhos, entendeu? E uma vez uma pessoa me disse que a gente tem que olhar mais com os olhos do Criador, né, de Deus, que teve muito compaixão com a gente e não criticar tanto. E eu comecei a perceber justamente isso. A gente tem essa mania de, entre aspas, criticar ou de eu que sofri com aquilo, e muitas vezes a gente vê só o lado que a gente sofreu e a gente não vê o outro lado. Então, assim, hoje eu entendo e hoje eu consigo perdoar realmente, graças a Deus, e eu te digo assim, olha, perdoa, porque é um alívio e tu te tira um peso nas tuas costas. E outra coisa, tu não é mais refém daquela pessoa. Porque queira ou não queira, aquilo vai ficar na tua cabeça. Quando tu olhar essa pessoa, tu se lembra do momento que aconteceu, ou o que aconteceu, ou o fato. E a partir do momento que tu conseguiu realmente perdoar e ressignificar tudo que aconteceu, tu vai olhar para aquela pessoa e tu não vai ter sensação nenhuma. Mari, eu preciso colocar essa pessoa de volta pra minha vida? Não, daí a gente tá falando de outra coisa. Eu tenho algumas pessoas que eu consegui perdoar e consegui passar uma borracha e ressignificar as coisas, mas eu não quero elas de volta pra minha vida, porque elas não me fazem bem, né? Mas eu consigo olhar pra ela e desejar tudo de bom pra ela, ver o que aconteceu tinha que acontecer, não ter sentimento nenhum ruim com ela, conversar com ela, mas eu não quero ela de volta pra minha vida. Isso é outra coisa completamente diferente. Tu não precisa querer aquela pessoa de volta pra tua vida. Não. Mas tu tem sim que perdoar. Por quê? Porque enquanto tu não perdoa, tu é refém dela. De alguma forma vocês estão interligados e de alguma forma tem um vínculo aí. E se tu quer realmente se sentir uma pessoa livre perante aquela pessoa que te fez o mal, tu tem que perdoar, porque daí tu vai romper esse vínculo, tá bom? Perdoe, o seu coração vai ficar muito mais leve. Isso vale muito a pena, tá? Ore, reze muito, peça muito a Deus para te auxiliar nisso. Existem muitas pessoas hoje em dia que a gente consegue, que ensinam a gente a fazer a ressignificação, então dar um outro significado para o que aconteceu. Então, se tu tem essa dificuldade, eu te indico,
procure ajuda, mas não leve isso perante a tua vida. Sempre vai ficar um pedaço da história que não vai ficar 100% concluída, tá? Perdoe. Essa é a minha mensagem para você nesse domingo lindo.